Bom, amigos, nós estamos aqui em bate-papo com o professor Rogério Fagundes, tá em viagem, passando por Cuiabá, e nós vamos aproveitar esse tempo para a gente fazer um bate-papo e conhecer mais o professor Rogério Fagundes, que é decano, né, em naturalismo, e vem lançando o seu terceiro livro chamado Magnetismo. E hoje nós vamos falar sobre esse tema e o que o magnetismo influencia na nossa vida pessoal, profissional, espiritual também. Certo. Porque o nome do livro é Magnetismo, um piloto da cura e da saúde. Então esse livro ele é ontológico, porque ele traz as origens do magnetismo e de uma forma que direcione para a cura e para a saúde. Diga-se de passagem, a cura e a saúde não são sinônimos. Eu explico isso aqui. Podemos falar disso também. Legal. Por que assim, o título do livro vem direto para o magnetismo e traz na capa do livro a imagem do Sol e de um ser humano, né? Isso. Porque é o seguinte, Alisson, o magnetismo é uma ciência, é um estudo que busca conhecer a origem da vida. E um dos papas, ou melhor, um dos arautos do magnetismo, o médico do século XVIII, Franz Anton Mesmer, ele diz assim, que a vontade e o pensamento do magnetizador liga no fluido cósmico universal e traz para si e também pode ser direcionado para outro, aqui, presente ou à distância. Então, o fluido cósmico universal é o grande estudo, o grande objetivo de perceber esse fluido no microcosmo e no macrocosmo. Esse conceito de microcosmo e macrocosmo, ele foi desenvolvido pelo pai da alquimia, Teofrasto Paracelso, no século XVI. Então nós trazemos esse resgate de uma forma assim de estudar o magnetismo, de uma forma etiológica, etios do grego origem. Então é trazer a origem, quem já estudou isso, quem já fundamentou, quem colocou em aplicação. Para quê? Para que a gente conheça a origem e não fique assim só com os derivativos do fluido cósmico universal. Honestamente, me preocupa um pouco alguns movimentos que utilizam o magnetismo, passam um pincel por cima e dão um nome de outra coisa. Mas eu gosto da origem, por isso gosto da matéria etiologia, estudo das origens. Porque quando nós buscamos a origem, a gente vai confirmar uma coisa algo que o grande rei Salomão já falou. Numa das suas assertivas, ele disse assim: debaixo do sol não existe nenhuma novidade. Então, a essência da vida, o fluido cósmico universal, sempre existiu. É como, digamos assim, Deus utilizou do fluido cósmico universal para se fazer conhecer, para dar manutenção na vida, para gerar a vida e manter a vida. Então, a busca pelo fluido cósmico universal é a essência do magnetismo. Essa palavra, para mim, é nova, né? Fluido cósmico universal. Para algumas pessoas também, eu acredito que fluido cósmico universal seja assim, a gente fica imaginando que é a própria vida, assim, no espaço, né? Mas, para a gente poder trazer para uma compreensão das pessoas, o que seria o fluido cósmico universal? Vamos ver. Todas as civilizações inteligentes que habitaram essa face da Terra, todas elas, sem exceção, têm o Sol como um Deus, o Sol como a fonte da vida,
e civilizações que sempre colocaram o sol como a fonte. E realmente é. Para nós, atualmente, continua sendo. O sol é o gerador da vida e o sol é o mantenedor da vida. Então, esse fluido cósmico universal nasce nessa estrela de quinta grandeza, como entendemos. Ele nasce do fluido, esse fluido nasce do sol e vem até nós. Tudo que tem vida tem o fluido do sol. Não existe algo que não tenha. Então, por isso que esse fluido cósmico universal, ele pode ser compreendido nos diversos reinos da natureza. Ele está imantado nos minerais, ele está residindo no reino vegetal, ele está se movimentando nos animais, no reino animal, e no ser humano, que somos a coroa da criação, de forma mais absoluta. No ser humano, né? Eu ouvi uma vez um vídeo na internet que dizia assim, que uma pessoa, ela ouviu dizer de uma teoria e fez um teste de não se alimentar. E Sim. todos os dias assim a pessoa olhar para o sol, ficar olhando para o sol, e ele ficou assim quase 300 dias sem se alimentar. Eu não me lembro o nome da pessoa, é um estudo que se tem. E isso é possível? Creio que sim. Eu não fiz essa experiência, mas aqui no Brasil, em Minas Gerais, tem um grupo de pessoas que praticam essa alimentação solar. Não é isso que eu ensino, mas eu respeito que quem tem o relato de pessoas que ficaram alguns dias, inclusive sem beber água, e se sentiram bem. Claro que teve um choque de digestão, mas foi comprovado que foi possível. Mas não é isso que eu estou ensinando, não. Mas respeito, porque não conheço com detalhes. A maioria das pessoas conhece assim essa força do magnetismo, né, em outro nome que eu já ouvi falar também, que é lei da atração. E é muito popular entre as pessoas. Tem alguma ligação da lei da atração com o magnetismo? Tem. A lei da atração é uma manifestação do fluido cósmico universal. Porque veja, se o fluido cósmico universal é o princípio, tudo que decorre dele é consequência. Então, por exemplo, vamos assim usar a palavra universo. Então, Deus, antes de se manifestar, seja qual religião for, qual filosofia for, o que eu estou falando é a natureza. Então, antes de Deus se manifestar, Deus estava contido com todas as virtudes da vida. A palavra verso vem do latim, que significa vertere, verter. Então, quando esse uno verte, criou o universo. E todas as virtudes de Deus se manifestaram. Através de qual veículo? Do fluido cósmico universal. Então, qual é a principal lei desse Deus que nós chamamos de bom, chamamos ele de bom e justo? Qual é a principal lei dele? Evolução. Pelas virtudes de Deus manifestada na humanidade, na vida, podemos detectar essas formas de manifestação da sua lei. Então, por exemplo, a principal lei de Deus, evolução. Para compreender a lei da evolução, existem subleis, por assim dizer. Lei de causa e efeito, essa é fundamental. Na atual fase da humanidade, na geopolítica triste que a gente está observando, o que está faltando para a humanidade? Deus e a lei de Deus. Você já imaginou se as pessoas tivessem consciência que Deus existe?
Pode ser o Deus de Spinoza, onde ele fala que as catedrais são as montanhas. São uma forma muito bonita, forma panteísta de entender Deus. A Deus dos religiosos que estudam livros sagrados, não importa. Mas em todas essas compreensões, Deus é lei. E essa lei é justa. Então, se as pessoas tiverem compreensão de que o que elas fazem, elas respondem pelo feito, seja lá de que forma for, vão parar de soltar bomba no terreno dos outros. Vão parar de criar caso com o vizinho. Porque quem cria, retorna a si. Então, as subleis, por assim dizer, os derivativos da lei única, que é a lei da evolução, que Deus criou a vida e nos colocou nessa vida como seres humanos pensantes, que nos destacamos dos outros reinos, porque nós somos seres, a coroa da criação, somos seres que temos livre-arbítrio. O que está faltando? Deus. Esse Deus lei, as pessoas deixariam de fazer bobagem, de prejudicar os outros, em discursos intermináveis, em narrativas sem fundamento, porque iriam respeitar a vida. Muito bonito, hein? É subleis, né? Essa lei de causa e efeito, que popularmente conhecida como plantio e colheita. Isso. A pessoa planta e posteriormente a pessoa colhe. Isso. É o que está faltando. Na verdade, na geopolítica mundial, no nosso país Brasil, né? O nosso país, eu sou um amante do Brasil, gosto desse país. É aqui que eu nasci, criei meus 6 filhos, hoje tenho 10 netos. Mas o nosso país é um país adolescente, né? Por assim dizer. A nossa cultura é uma cultura adolescente. Nós ainda não temos uma maturidade de pátria, de cultura, de nação. É um país bonito, com recursos naturais extraordinários, mas a nível de Estado, como um Estado soberano da paz, da oportunidade, ainda não temos essa maturidade. Eu não defendo partidos, eu defendo causas. O metafísico Pietro Baldi, certa vez, na sua monumental obra, que ele veio da Itália para desenvolver essa obra do monismo aqui no Brasil, morou na cidade de Santos, ele fala uma coisa muito interessante, Walisson, que ele diz assim, das funções biológicas do poder e da política. Então ele diz assim, que a política, através das suas múltiplas e complexas atividades, todas elas devem convergir para um movimento só, a evolução do ser humano. Então o Estado, ele deve ser provedor não de privilégios, provedor de oportunidades. As políticas públicas, elas devem auxiliar as pessoas, a população, a cruzar suas dificuldades, a vencer. Principalmente as políticas públicas sadias, que não dão o peixe pronto, mas que ensinam a pescar. Um Estado sadio é um Estado educador para novas oportunidades se criarem pelo esforço. Então eu sou defensor do esforço para a conquista, porque isso é educador. E a visão do magnetismo social está dentro disso, porque nós estamos diretamente dentro de leis. Mas eu tenho esperança que o nosso Brasil amadureça. Não sou defensor de personagens, mas respeito os personagens políticos, os atores políticos, que fazem o que Pietro Baldi ensina, a sua participação para a evolução do nosso querido povo brasileiro. É uma nação rica de cultura, né? Tem povos do mundo todo aqui vivendo e
E se a gente olhar nosso país, né, o que caracteriza o nosso país? A mestiçagem. Aqui é tão bonito, né? Diversidade grande. É uma diversidade, né? Japonês, polaco, preto, branco, amarelo. Estou falando respeitosamente, né? Mas é muito bonita a mestiçagem, né? Nosso país. Agora, se analisar o que caracteriza o povo brasileiro, o que lá fora não tem: fé. A característica do povo é a fé. Então a gente vê assim os evangélicos. Hoje vivemos uma época, né, de evangélicos, com a predominância dos evangélicos. Eu acho muito bonito. Eles são estudiosos das escrituras, têm uma determinação assim para transformar a vida. Muito bom. A gente vê, por exemplo, os católicos, né, a fé em Nossa Senhora, as romarias. Que coisa bonita. Um povo que ora, que tem fé, né? Tem os espíritas, o maior país que tem espíritas é o nosso, o Brasil, um movimento que nasceu na França para o mundo contemporâneo, mas que no Brasil tem muitos adeptos, praticantes. Então, mas todos eles têm o que no seu âmago? Tem a fé. Então eu penso, quando se fala que o Brasil pode ser um país do futuro, na minha leitura, uma fé forte. Mas o que é essa fé forte? É a fé movedora pelas obras, uma fé movedora pelas transformações. Então essa fé tão marcante no povo brasileiro, eu creio que pode auxiliar a nós sermos pessoas mais maduras, para poder ter tolerância com a diversidade, com o contraditório, mas ter propósitos objetivos. Então, essa visão que eu tenho é uma visão do magnetismo social. É por isso que eu falo dessa forma. Interessante, né? Eu conheci a fé, a palavra fé, e já vivi essa força da fé na igreja evangélica, né? Certo. E assim, a fé, ela tá ligada, assim, tá dentro do ser humano, né? Isso. E às vezes as pessoas, elas utilizam a fé e não sabem que estão utilizando, né? E qual que é a ligação da fé e o magnetismo, assim, no cotidiano das pessoas? Pois é. Eu sou uma pessoa que gosto de orar. Franz Anton Mesmer, como já citei aqui, considerado o pai do magnetismo, tem outros, mas ele é um arauto. Ele faz uma expressão muito interessante, Alisson, que ele diz assim: a prece é um sublime magnetismo. Então, uma prece consciente de fervor e louvor a um ser superior carrega nossas energias. Então, existe o magnetismo solar, que domina o sistema solar. Nós podemos absorver essa força, mas tem a nossa fé, a nossa crença em Deus, na saúde, no bem, para resistir no bem. Esta fé em forma de palavras, de oração, de pensamento, transforma. Então, a oração eu considero um sublime magnetismo. Considero porque aprendi isso com o Mesmer. Tem 10 perguntas separadas aqui com o auxílio do Luiz Felipe. Uhum. E a primeira pergunta, nós conversamos sobre ela, e a segunda diz assim: como o magnetismo influencia nossas emoções, pensamentos e decisões no dia a dia? Olha, influencia bastante, viu? É comum as pessoas dizerem assim: puxa, hoje eu estou no alto astral. A pessoa está sorridente, está equilibrada, né? Então, as nossas emoções, pensamentos e, em consequência disso, palavras que podemos proferir,
elas podem ser, digamos assim, dinamizadas, banhadas, influenciadas pela atmosfera em que vivemos. O apóstolo Paulo tem uma palavra que ele diz assim: existe uma nuvem de testemunha que vos acompanha. E o que é essa nuvem? Então, essa palavra nuvem, do pouco que sei do estudo dos livros sagrados, essa nuvem se refere a uma comunicação de Deus, do fluido maior, para os seres humanos. Então, uma pessoa que tem um direcionamento de pensamentos positivos, procura falar palavras positivas, ela cria uma nuvem que acompanha. Essa nuvem acompanha. Então, por isso que ela influencia. Quer ver uma coisa? Às vezes tem assim um desenho, né, de criança, que tem um dos personagens está nervoso. Aí eles desenham assim uma nuvem escura, aquela vibração densa. E quando o outro personagem está com assim mais alegre, tem uma nuvem clara. É nesse sentido. Essa energia dessa pessoa, essa nuvem que acompanha a pessoa, influencia as pessoas que estão ao redor dela também? De certeza. Mas também de uma forma dinâmica, né? Que vamos supor, tem uma pessoa, o povo fala, carregada, fluidos pesados, nuvem densa, influencia, é sujeito a influenciar se essa pessoa não tiver defesa. Ela pode entrar naquele redemoinho da pessoa. Mas se tem defesa, opa, peraí, isso não é coisa boa para mim. Então, a revolta de alguma pessoa não deve me tocar. Ela pode ter lá suas razões. Então, aí vem a defesa que nós temos que ter, porque estamos nesse mundo que é um mundo bipolar. A gente criar uma situação assim que é cotidiana das pessoas, por exemplo, uma pessoa trabalha lá com outras pessoas. Sim. E de repente tem uma pessoa lá que geralmente é mal-humorada e cria problemas. Sim. E cria aquele clima, né, desagradável no trabalho. Ou patinho feio. Como que uma pessoa assim pode se defender dela sem excluir a pessoa? Pois é, porque assim excluir não é cristão, né? Eu penso que a melhor receita é não ser conivente com ela. Se ela esbraveja e declina julgamentos a outras pessoas, eu não compartilho. Mas se ela mesmo que esteja revoltada, ela tenha alguma razão, prefiro pegar a parte, não o todo, a parte daquela razão e criar um vínculo na razão superior, porque toda pessoa, por mais dificuldade que possa ter, às vezes dentro dela tem uma coisa boa. Então eu penso que o ideal é nós localizarmos uma parte boa dessa pessoa. Porque às vezes ela está assim por causa de um sofrimento com o casamento, com o filho, com alguma injustiça social, não é? Compreender essa pessoa faz parte da evolução, né? Isso, e compreendendo essa pessoa, é possível até modificar, se ela aceita, aquele movimento. Então eu faço uma aliança com você nos bons propósitos. Nos maus propósitos, tô fora. Isso é uma defesa. Interessante, hein? E não é um negócio assim, não é fácil, né? Tem que praticar para poder chegar. Não é bem receita de bolo, é percepção. Porque veja, a percepção abre as portas para o ser humano conhecer melhor os deuses e o universo. Como isso está escrito no templo de Delfos, da autoria de Sócrates, né? Está escrito assim: conheça-te a ti mesmo e conhecerás os deuses e o universo. Eu preciso conhecer em mim um pouco de magnetismo para utilizar isso na percepção. Então é importante a gente perceber
o que é que está circulando no ambiente em que nós estamos. Às vezes a gente tem uma percepção assim de cuidado com a vida mesmo. Então, cuidado, é melhor pegar uma outra rota. Então, a percepção é o início, né? Eu conheci, quando aprendi acupuntura, eu aprendi a desenvolver a percepção tátil com um mestre japonês, não era nem chinês, era japonês, que ele pedia para a gente pegar umas pedrinhas de sal grosso e, sem olhar, perceber quantas arestas tinha naquele sal. Olha só. Para perceber o ponto de acupuntura, para perceber a pessoa, é um exercício de percepção. Posso dizer para o senhor que a percepção abre portas do autoconhecimento. A percepção abre portas para o autoconhecimento e abre portas para o magnetismo também? De certeza, porque o magnetismo, Alisson, ele está presente em todo o universo. Sempre esteve. Podemos dizer assim, uma palavra bem grosseira, mas para explicar, que o magnetismo é o Espírito de Deus. O magnetismo está no ar. O magnetismo está no nosso pensamento, está em todo lugar e sempre teve. O que Deus fez foi manifestar esse magnetismo para nós, filhos deles, poder perceber como Deus é grande, como Deus é justo, como Deus é bom. Para mim chegar mais perto desse Deus, o verdadeiro Pai, eu preciso me transformar. Sem transformação, não chegamos, ficamos empacados. Então você vê que a própria vida, ela nos movimenta, nos convida a uma modificação. Aí isso tem um nome, reforma íntima. Você não perguntou, mas eu vou dizer dentro do assunto, né? Que às vezes me pergunto de técnicas. Existem técnicas para dirigir o magnetismo, mas é o que menos gosto de falar. Eu gosto de falar de reforma moral, porque a qualidade do magnetizador está relacionada à sua moral, à sua transformação. Então, magnetizar para seduzir, tô fora. Magnetizar para ganhar na bolsa de valores, tô fora. Magnetizar para tomar proveito do próximo, tô fora. No que eu quero usar o magnetismo? Para a cura. Para isso, eu sei que eu tenho que ter uma transformação. Quanto mais eu me transformo, a qualidade dos fluidos magnéticos que posso transmitir, que não são meus, vem do fluido cósmico universal, pode trazer acalanto, cura e saúde para quem merece. É interessante o senhor falar isso, porque aí surge a pergunta assim, né? Como que o senhor traz e transfere para a pessoa, se o senhor puder falar? Posso, pelo pensamento. É bem simples. Vou repetir o que já falei. Isso é básico de Mesmer. A vontade do magnetizador e o pensamento liga no fluido cósmico universal. Eu posso ligar lá fora, no Sol. Curitiba, por exemplo, onde eu moro, é uma cidade mais nublada, mas eu sei que atrás da nuvem tem o Sol. Aqui nessa sala tem o Sol. Numa UTI de hospital tem o Sol presente. Não é tão visível quanto lá fora, na luz do dia, como se diz, mas a sua essência fluídica está presente. Então o importante é, pela vontade, eu quero. É importante ter vontade, a vontade gera o querer. Então, ligar nesse fluido cósmico universal, absorvê-lo e retransmitir para quem merece, quem precisa. Tanto eu recebo quanto posso transmitir. O senhor falou aqui para nós que o senhor prefere utilizar esse
esse magnetismo, né, para cura. O senhor pode citar um exemplo disso já ter ocorrido, assim? Tem alguns casos, inclusive curas à distância. Pessoas que às vezes estão numa UTI, que estão quase que assim, sem condição de comunicabilidade, estão sedadas, mas elas podem receber. Já tivemos alguns casos muito interessantes que isso aconteceu. Legal. Vamos para a próxima pergunta, então? Vamos lá. Vamos cá. A pergunta diz: existe diferença entre energia pessoal e magnetismo espiritual? Tem. Tem pessoas que são carismáticas, né? Elas são convincentes, né? E eu vou dar um exemplo assim brasileiro, né? O falecido Silvio Santos, né? Ele é um comunicador nato, dotado de um carisma extraordinário, né? Então, ele era dotado desse carisma, fez história no Brasil. Eu só lamento que ele não utilizou esse carisma, ele usou mais para, vamos dizer, entretenimento, mas poderia ter usado para educar o povo. Não estou criticando o trabalho dele nem a pessoa dele. Fez coisas boas, mas o carisma dele e o magnetismo espiritual, ele recebia influência. Todos nós recebemos influência positiva, mas a utilização dele tem diferença. Então existe o carisma pessoal e existe uma conexão espiritual. Então, eu estou dando um exemplo de alguém que eu não vi exercer o que poderia ter exercido, para exemplificar, né? Mas não estou criticando a pessoa dele, estou falando do que ele fez e um personagem social que marcou o povo brasileiro. Isso serve também para os políticos aí, né? Ixi, muito. Tem o poder, né, de poder auxiliar a humanidade e acabam sendo influenciados por outra frequência mais densa, né? Isso é comum, a gente está vendo isso na humanidade. Mas a gente vê também que tem pessoas públicas que utilizam o seu carisma, o seu lugar, que o seu lugar também de ocupação, que ocupa na sociedade, ele utiliza para o bem, para uma influência espiritual superior. Isso tem sim. E nesse sentido, como a gente é assim um pouco jovem, né, nessa busca de magnetismo, eu acredito que a gente, às vezes, sem querer querendo, acaba exercendo essa orientação espiritual, de alguma forma. Desde uma pessoa mais simples até uma pessoa mais preparada. Tem aquelas pessoas que a gente gosta de ficar perto, né? Aquelas pessoas que a gente se sente bem, a gente fala das nossas emoções, dos nossos sentimentos. É um exemplo, né? Tem vontade de levar para casa, né? Temos a próxima pergunta, que diz: muitas pessoas falam em sentir o ambiente. Isso tem relação com magnetismo? Como funciona? Tem. É comum nas mulheres, né? As sensações. Jung fala de pensamento, sentimento, e ele fala de sensações, que ele de forma didática coloca não como pensamento ou sentimento, mas de sensações. Então é comum nas mulheres, porque às vezes eu tenho aí 50 anos de convívio, de casamento, e às vezes minha mulher fala assim, eu não me senti bem, não quero ir lá. Então, não é cognoscível, mas é sentido, né? E existe o que também Jung fala, que se não for pensamento, não for sentimento, não for sensação,
é intuição. Então, os ambientes, eles têm o seu padrão vibratório. Agora, às vezes a gente é obrigado, né? Vai pegar um metrô, um ônibus, uma viagem, e a gente se obriga a enfrentar aquele ambiente, às vezes, denso. O que fazer? Ligar o pensamento no fluido cósmico universal para que Deus dissipe aquela nuvem escura, aquelas trevas. Como? Não compartilhando palavras negativas, não achando graça de piadas que depõem com o ser humano, não aplaudindo coisas que não devem ser aplaudidas. Então é por aí que nós exercemos o magnetismo ativo para transformar aquele ambiente dentro das nossas possibilidades. Interessante, hein? E como fazer isso assim sem julgar? Resistindo no bem. Resistir no bem vence toda a batalha. Porque Deus é justo, Deus é bom. Então, quando nós resistimos no bem, somos vencedores. Esse é o jeito que tem, ou pelo menos que eu conheço. Aí entra o magnetismo também, né? Que ligar o pensamento, né? O tempo todo. Por exemplo, eu estou fazendo essa entrevista com você e estou pensando, será que minhas respostas estão magnetizando alguém? Espero que sim. Como que magnetiza alguém? Quando minhas palavras, as suas, podem ser sementes de transformação, de condução, de orientação a quem precisa. Interessante. Tem uma palavra do apóstolo Paulo muito interessante, que ele diz assim: conheça de tudo e retenha o bem. Então eu sou uma pessoa que dou aula, sou professor universitário, 3 livros escritos, estou escrevendo um 4º livro, então eu gosto de estudar, né? Então eu aprendo muitas coisas e aquilo que me faz bem, que me serve, eu retenho. Então eu acho que isso é um ensinamento muito importante de Paulo. Conheça de tudo e retenha o bem. Não tem um assunto que a gente não pode conhecer. Agora, tem assunto que não me serve. Então eu não fico com ele. Mas os que são bons, fico. Para poder desenvolvê-los. Isso é um desenvolvimento do magnetismo. Só acredito que existe, assim, uma pessoa... Ela começa a perceber que existe isso, né? Vai vivendo, ela começa a perceber. Existe, assim, alguns degraus dentro do magnetismo que a pessoa pode ir percebendo? Eu não tinha pensado nisso, mas posso lhe dizer que sim. Então, esses degraus é o quê? O quanto posso servir. O quanto posso ser útil. Porque ter um conhecimento para pôr debaixo do colchão é a parábola das sementes que Jesus fala, né? Que ele entregou 5 sementes para 3 pessoas, né? E o bem-aventurado foi aquele que pegou aquela semente e a fez reproduzir. Então, um exemplo muito simples, né? De desenvolver o magnetismo, vendo que ele pode ser útil, não para se exibir para os outros, para se mostrar que isso é até perigoso, mas será que minhas palavras, será que meus pensamentos, aquilo que eu oro a Deus, está servindo para me modificar e modificar o semelhante? Às vezes a gente recebe pedidos para atender pessoas que eu nem conheço. O pouco que posso fazer, faço. Então, eu penso que os degraus do magnetismo está relacionado à expansão da utilidade. Ser sou merecedor de uma frequência mais fortalecida, mais clara de magnetismo,
está diretamente relacionado à utilidade que isso está proporcionando. Legal, hein? Quando é que o senhor começou a perceber que o senhor teria ou já tinha acesso a esse conhecimento, essa frequência? Olha, amigo, eu estou me despertando ainda, estou me acordando. Não tem uma data assim, um acontecimento específico, né? Mas eu sou um defensor das terapias naturais, tenho um histórico nesse país, na dignificação e regulamentação das terapias naturais. Isso eu faço há alguns dias já. Alguns anos já participei de audiências públicas, fui membro de uma comissão no Conselho Nacional de Saúde. Então eu venho me desenvolvendo nessa área, né? E cheguei agora no magnetismo, sou recém-chegado, né? Sou monge novo, como diz, o cristão novo, e vendo as virtudes que o magnetismo tem. Mas o magnetismo ontológico, de Paracelso, no século XVI, no século XVII, o grande jesuíta Athanasius Kirchner, e no século XVIII, Franz Anton Mesmer. Esse é o cara. Pouco conhecido. Ele parece que ficou assim, guardado, mas eu penso que nós temos que visitá-lo, compreender. Se imagine, Mesmer foi amigo pessoal de Mozart. E Mesmer, ele tinha um trabalho muito interessante, que ele era casado com uma baronesa, então ele tinha acesso à corte. E as pessoas pagavam ele pelos seus trabalhos de médico e de magnetizador. E também ele atendia os pobres de graça. Tinha um trabalho social. Essa visão social de Mesmer estava presente. Imagine receber na sua casa Mozart para fazer uma audição. Imagine ir na casa de Mozart, ouvir Mozart. Tanto que Mozart, ele, em homenagem e reconhecimento ao valor do magnetismo, ele criou uma ópera, uma opereta chamada La Musique fan tutti, aonde ele coloca na ópera alguém magnetizando, com uma varinha magnetizando. Para quê? Para gravar no inconsciente coletivo a importância do magnetismo. E aí, também, Mesmer teve um encontro extraordinário com o francês Lavater, que é praticamente o pai da leitura facial, da fisiogonomia. Ao contrário do que o povo fala, quem vê cara não vê coração, Lavater mostra, quem vê cara vê coração, vê as estruturas, as características físicas e comportamentais na fisionomia, a arte de ler a face. Imagine esse encontro, esse senhor Mesmer, um médico austríaco, no século XVIII, encontrar Mozart, encontrar Lavater. Acho que eles trocaram algumas figurinhas, né? Existe relato, registro do que foi tratado entre eles? Ou? Eu estou querendo saber um dia. Por enquanto, só dos encontros, né? Mas cada um deles, né? Mozart na música, Lavater na leitura facial e ele no magnetismo, o Mesmer, né? Com certeza, só coisa boa. O senhor comentou sobre essa leitura facial. É possível também, através desse conhecimento, ler o espírito da pessoa? Certeza. Ou melhor, perceber. É possível. Aí já dentro do desenvolvimento do magnetismo. Não me pergunte técnica. Porque ter técnica sem base moral, não estou dizendo que alguém não tenha, mas é prejudicial. É você dar um volante de um automóvel na mão de uma criança. Precisa ter cuidado.
mas está chegando o tempo de descortinamento do conhecimento. As coisas boas do passado têm que voltar a serem revistas, revisitadas. Existe uma pergunta que eu me faço assim, não fugindo do tema que a gente está conversando, mas dentro desse tema, que é assim, a humanidade, ela vem vivendo esse milênio aqui do capitalismo, né, muito forte, as pessoas trabalhando muito, sem tempo de passar com a família, se desenvolver, crescer espiritualmente, inclusive, né? E eu venho percebendo assim que parece que está próximo a um colapso, assim. Não sei se o senhor estuda isso, mas eu acredito que vem ter novos tempos assim que as pessoas vão poder usufruir mais desse magnetismo. Creio que sim, e tenho esperança que isso aconteça, né? O metafísico Pietro Baldi, ele descreve uma trajetória da humanidade de uma forma muito interessante, né? Ele fala de ciclos masculinos e ciclos femininos. Digamos, o ciclo Yang e o ciclo Yin. Tá? Então vejamos, Idade Média, período masculino, de pouca sensibilidade. Depois veio o Renascimento. Renascimento é um ciclo feminino. Não é de feminilidade, é de sensibilidade. Compreende? Aí depois disso veio um novo ciclo masculino, Revolução Industrial. E depois da Revolução Industrial estamos nos deparando com uma nova oportunidade. Mas não quer dizer que se o favoritismo da natureza em recebermos fluidos de sensibilidade que se percebe como feminilidade, como sensibilidade, será que as pessoas estão usando isso? Tem o livre-arbítrio. Então vamos usar a feminilidade? Vamos. Educação, respeito, consideração, discrição. Isso faz parte das virtudes femininas. E aí vem a intuição, vem também essas, digamos, aberturas para as novas percepções, mas de sensibilidade. Só que o povo está usando a natureza oferecendo. Não digo todos, mas na geopolítica a gente está vendo que tem gente que não está aceitando essa nova fase da humanidade, uma fase que deveria ser mais suave. O que é essa suavidade? Já falei. Respeito, educação, discrição. Fundamental uma pessoa ser discreta. Não é assim, então vamos nos abrir ao que os instintos querem. Não, isso não é feminilidade, isso é ignorância, é grosseria. Interessante, hein? Não tinha pensado nessa yin e yang ao longo da história, assim. Agora, lembre-se que o yin e yang, o masculino e o feminino, tem, digamos, o sattva, né? Que é o espírito, dito isso no conhecimento hindu. E existe um domínio desses movimentos. E esse domínio é o domínio que Deus domina a humanidade. Até onde vai o limite de cada coisa. Então, nossa humanidade já passou por algumas transformações, acredito que vai passar por outras também, até esse povo melhorar. Eu estou fazendo a minha parte, melhorando a mim, dando minha pequena parcela de utilidade. Dentro do magnetismo, o senhor falou que antes, né, de Deus se manifestar, ele estava ali contido, todas as virtudes de Deus, né? Aí depois, hoje, está sendo dispersado para a humanidade, né? Vertido. Existe também essas duas forças em Yang no magnetismo? Não, necessariamente. Não, é muito mais alto que isso.
Que essa visão do Yin Yang é uma visão do chinês, né? Se você perguntar para o chinês o que é espírito, não, energia. Não, estou falando dessa visão nossa ocidental mais de formação grega, do espírito, da matéria. Não tem isso. Porque a própria medicina tradicional chinesa, ela é oriunda do conhecimento dos hindus. É tamas, rajas e sattva. São 3 elementos constitutivos. Tamas e rajas seria o yin e yang, mas tem o sattva. O sattva é espírito. Então é isso que eu digo, domínio é o espírito de Deus que domina a humanidade. Podemos conhecer o Espírito de Deus? Sim, pelo ar, pela água, pelo equilíbrio dos 4 elementos da natureza que está contido. Então Deus se manifesta o seu Espírito através desses elementos da natureza. O magnetismo é o quê? É o estudo de onde está o fluido cósmico universal nesses 4 elementos da natureza, que são primordiais, e os movimentos que eles ocorrem. Legal. O senhor pode falar para nós do magnetismo do fogo? Posso. Porque quando se fala do fogo, a maioria das pessoas tem a ideia que o fogo é chama, né? Mas existem praticamente 8 manifestações do fogo. Fogo criador, tem o fogo das paixões, né? Tem diversas formas. A chama é apenas uma. Quando João Batista promovia uma transformação das pessoas, que ele, como precursor de Jesus, ele usava o elemento água. E ele dizia: eu vos batizo para uma transformação de hábitos, costumes, e ainda anunciava: virá aquele que vos batizará com o fogo do Espírito Santo. Ora, eu quero esse fogo, não passar a pecar, não é fogo chama, o fogo transformador. Então, quem é Jesus na nossa vida? É essa luz, ou esse fogo, luz, compreende? Que me transforma. Eu me transformo com essa luz. Eu me transformo com este fogo do Espírito Santo, orientado pelas palavras de Jesus, naquilo que ele falou e deu exemplo. E onde esse fogo arde? Não arder de senti-lo assim, né? Mas onde ele imagina assim? Na consciência. Ele arde na consciência, e tem que ter mesmo, tem que arder para as pessoas terem consciência das coisas erradas. Então vamos dizer na linguagem religiosa, né? Ele arde nos pecados. A pessoa sente ali, né? Mas ele tem que sentir, porque se ele não sente, ele não para de pecar. Nesse sentido religioso. Falando no sentido mais energético, ele arde na consciência. Porque é preciso lembrar, Alisson, que Deus escreveu sua lei na humanidade. Está escrita. Como? Que a resposta, onde está escrita? Será que em livros? Tem algo mais. Na consciência do ser humano. Por isso nós somos filhos de Deus. E nosso Pai escreveu em nossa consciência: não há um filho de Deus que não saiba o que é errado e o que é certo. Nós sabemos. Mas às vezes, um filho meio teimoso, Deus nos criou libertos,
Então é sujeito nós fazer coisas que não deveria fazer. Aí tem que arder o fogo do arrependimento e transformar para ter uma vida mais serena, de mais paz, de mais saúde física, mental e espiritual. Muito bonito, hein? E como que o senhor citou a água? Como que o magnetismo age na água também? Essa água aqui que eu bebo, né? Existe água fluida. Um dos livros que eu tenho, que é a natureza manifestada nos 4 elementos, eu falo umas coisas mais práticas assim, né? Por sinal, esgotada a edição, graças a Deus. Pensa em lançar mais? Sim, revisado, mais para frente. O tema agora é o magnetismo, né? Mas a água fluida. Se eu pego essa água que eu tenho aqui, eu coloco minha mão, faço uma oração a Deus para que essa água possa ter fluidos de cura para curar meu filho, meu irmão, a mim mesmo, tenho certeza que essa água vai se transformar em remédio. Aí vou dar para o seu filho, para a sua esposa, para o seu amigo, para mim mesmo. Então, porque a água é o maior gravador de fluidos que se tem na natureza. Água. A homeopatia é colocada em água destilada, grava, aí coloca o álcool, que é o melhor conservante que existe. Simples assim. Interessante, né, que o senhor falou que para transferir esse fluido cósmico universal para outra pessoa, através da vontade e do pensamento, né? E trazer esse pensamento, gravar na água. Isso. E entregar para a pessoa. Porque veja bem, na minha pequena forma de conhecer nosso Pai Deus, é conhecer pela simplicidade. Se for coisa complicada, que tem que pagar pedágio, tem que pagar muito dízimo, tô fora. Mas o Deus que eu procuro, que eu busco, é o Deus da simplicidade. Que na simplicidade é mais fácil de encontrá-lo. Não creio que tenha muita coisa obstruindo isso para ser verdade. Deus é simples. Jesus uma vez falou: olhai os lírios do campo, mostrando Deus na simplicidade, na natureza, no sorriso de uma criança. Já eu falando, Jesus falou dos lírios do campo, mas eu pego carona dizendo, né? Às vezes no andar trôpego de um velho, que o fluido... Veja, uma criança nasce, ela pula, ela brinca, a criança precisa de espaço. O fluido vital da criança está exuberante, porque ele está ali para fazer essa criança crescer, desenvolver seu corpo, sua mentalidade. Aí chega na idade mais madura, a pessoa fica um pouco mais equilibrada, mais serena nesse sentido de movimento, e já na velhice ele já precisa de uma blusinha, que está sentindo frio, porque o fluido já não está tão exuberante, né? Que bonita a vida, a natureza, como ela funciona. E é mais bonito, Alisson, quando nós, estudantes da vida, procuramos ser bons alunos, bons estudantes dessa vida, para aproveitar o tempo. Nós precisamos viver e ter vontade de viver. Jesus disse: eu vim ao mundo para que tenhais vida e vida em abundância. Então a vida é uma oportunidade. Nós precisamos encontrar razões de viver, mesmo na adversidade. Eu sei das tribulações. Eu sei que a vida tem um campo de provas, mas eu tenho absoluta certeza que o bem vence. Utilizar recursos, atualmente estou estudando, praticando magnetismo, é para transformar a minha pessoa. E essa transformação possa auxiliar a quem precisa, a quem procura.
mas é muito importante viver. Nós vivemos hoje uma década praticamente de depressivos, pessoas que não querem viver, perderam a vontade de viver. Aí eu me pergunto, mas viver para quê? Para acumular bens? Para sensualidade? Para sexualidade? Para comer? Para quê? Então a vida tem um sentido, tem um propósito. Então redescobrir os verdadeiros valores e o sentido de vida, me parece que a gente passa a ser um bom aluno. Eu estou querendo ser um bom aluno da vida. Tenho muita vontade de viver. Legal, hein? Lá no início da entrevista aqui, da conversa, eu falei sobre a lei da atração, né? E eu conheci essa lei da atração, esse nome lei da atração, porque as pessoas ensinam a outra a ganhar dinheiro, né? Ficar buscando esse dinheiro aí para atrair. Aí entra aqui no que o senhor falou, né? Tipo, que, né? Por quê? O senhor sabe que tem uma palavra de Buda muito interessante, que ele fala da roda de Sansara, que é a roda da dor e do sofrimento. É a roda da vida através da dor e do sofrimento, ou pela dor e pelo sofrimento, aonde Buda propõe o desapego para a gente sair da dor, para sair do sofrimento. Mas o que nos liga nessa roda é o campo magnético. Se nós temos uma densidade egoísta de vícios, de hábitos equivocados, né? Hoje tem pessoas aparentemente de bem presas em pornografia. Ora, isso é perda de energia vital, é um desgaste energético. Então, é preciso a gente se desapegar, sair desse grude, dessa cola magnética para novas virtudes. Então, por exemplo, Buda tem tudo que Buda fala é perfeição, é o estado búdico, né? Mas tem uma palavra dele muito interessante que ele diz assim: a dor inicia pelo desejo. Então, utilizar o magnetismo para atrair prosperidade, eu prefiro usar o magnetismo para me atrair clareza mental, paz de espírito, saúde, amigos sinceros e, em consequência disso, a prosperidade, melhor. É uma prosperidade do espírito, né? Isso, que é a verdadeira. Agora, assim, dinheiro não traz felicidade, mas traz conforto, né? Poder ter um carro confortável, fazer uma viagem confortável, ter alimentos saudáveis, né? De vez em quando ir na praia, acho legal. Mas nisso não é causa, é consequência. Eu comprei o livro também do Senhor Magnetismo. Sim. E vem esse encarte. Que é a imagem do sol, né? Isso. Que legal. É justamente um bônus, né, que vai dentro do livro. Por quê? Porque ele é de plástico e adesivo. Então é para a pessoa colocar na porta da casa, na porta do escritório, entendeu? Para sempre estar ligado, né? No sol, na importância dele, né? É muito interessante. Mas é interessante mesmo, porque quando eu peguei, né, falei, que legal. Aí eu olhei no meu quarto, lembrei da porta, falei, eu vou pular, pulei lá na porta do apartamento. Isso, eu não tinha falado, você já fez, o objetivo é esse mesmo, né? Então a pessoa já tem um adesivo, né? Legal. O que isso pode trazer para a pessoa? Tudo de bom, porque do sol não vem coisa ruim. Às vezes, os chamados ventos solares, né, do nosso sol físico, que a gente recebe, claro que tem que ter uns cuidados, não estou dizendo que não tenha que ter,
mas é a ligação com o fluido cósmico universal. É de onde vem a origem da vida. E a origem e manutenção da vida vem do Inti Raymi, em Quechua, Rei Sol. No Egito, Amon, Ra, tem as outras denominações, mas o Sol é o mesmo. Em Quechua é um idioma? É Inti Raymi. Inti Raymi. É, Sol é Inti. Inti Raymi, Rei Sol. Como eu digo, em todas as civilizações você vai pegar o que sobra de melhor, o Sol. Interessante. Então fica a dica aí, né? É limitado isso, né? Cada livro tem um. Mas eu digo assim, é limitado só nessa edição, né? Que vem o encarte. As próximas edições? Pode ser que sim. Ele tá começando, eu nem sei. Que bom que eu já adquiri o meu. Então. Tá bom. Então aqui, mais uma pergunta. Vamos lá. Para quem está começando a se interessar pelo tema, qual é o maior equívoco que as pessoas costumam ter sobre o magnetismo espiritual e qual é o melhor caminho para a pessoa poder ter mais clareza nesse? Bom, o maior equívoco possível é o se achar. É a vaidade. Meu amigo, a vaidade é a mãe malévola de toda decadência. A vaidade. Então, sempre lembrar, é bom a gente lembrar, né, disso, né? E aí nos colocar no lugar de bons aprendizes, sempre aprendendo, saber que nós somos instrumentos do Pai, que Deus é quem cura, que nós somos meros retransmissores do conhecimento, dos fluidos, nos colocar no lugar de aprendiz. O se achar é canoa furada. Então esse é o primeiro cuidado que nós temos, né? Então vamos estudar o magnetismo, sim, e utilizá-lo de uma forma bem tranquila. Eu tenho um carinho especial pelas benzedeiras, essas senhoras que fazem costuras, benzem crianças. Se não fossem as benzedeiras no nosso país, como é que seria a saúde do povo? Os quebrantos, mal olhado, espinhela caída, bucho virado, todas as coisas que é preciso tirar o quebrante das crianças. E essas senhoras, elas têm nato nelas e retransmite para outras gerações uma coisa muito bonita da fé das pessoas. E auxiliam as crianças que são tão tenras, tão sensíveis energeticamente, que precisam de uma defesa. Então eu valorizo, sou uma pessoa que valoriza o trabalho das benzedeiras e também valorizo as pessoas que desenvolvem estudos, vamos dizer, científicos, é uma palavra que é muito utilizada, mas para a nova fisiologia, que é a fisiologia quântica. E também, só que em nome de física quântica, muita coisa está sendo falado. Temos que tomar um pouco de cuidado para não entrar no modismo. Agora, o magnetismo original, este sim, vamos estudá-lo para saber as suas origens e praticar sim. Imagine, nosso pensamento, nossa palavra poder ser veículo de saúde, de restauração e cura para as pessoas. Porque assim, eu quando coloco no subtítulo do livro um piloto da cura e da saúde, porque uma pessoa que se cura não quer dizer que ela está saudável. E uma pessoa saudável pode receber uma cura. Mas uma pessoa saudável ainda não curou alguma coisa. Então não são sinônimos. Então vamos trabalhar pela cura, sabendo que somos instrumentos para alcançar uma saúde perfeita, que é a plenitude da nossa consciência sendo morada de Deus. É um lugar bom, hein? Bora? Bora. Vamos chegar nesse lugar. Tô aí deixando. Agora, interessante, né? Que Deus é tão justo
que Ele dá a cada um o seu lugar, de acordo com o esforço. Então, para mim, assim, uma das ações de Deus na humanidade é a meritocracia, né? O senhor sabia que Beethoven, antes de ser músico, ele foi filósofo, ele estudou filosofia. E naquele movimento do período de Beethoven, que estava iniciando o movimento da Revolução Francesa, de igualité, liberté, fraternité, ele era contrário a esse movimento. Liberté e fraternité, ele considerava verdadeiro, mas igualité não. Por que todos somos iguais? Para receber? Ele dizia que as pessoas deveriam receber pelo que produzem. Por exemplo, o senhor trabalha 10 horas por dia, eu trabalho 4. O mesmo pão para você e para mim? Porque somos iguais? Então ele não concordava nesse sentido. Então eu também sou favorável a esse pensamento, que nosso esforço é que faz o nosso salário. Isso está em Davi. Digno é o obreiro do seu salário. Davi da Bíblia, né? Então eu penso que é isso, que nós vamos conquistando nosso território físico, mental, espiritual no sentido magnético, pelo nosso esforço, pela nossa disciplina. A humanidade precisa de freio, tem coisa que não é para fazer, para que a gente tenha o acelerador nas virtudes e não, né, nessa igualdade, quer dizer, é tudo igual, tudo pode, o governo entrega tudo de graça, não precisa trabalhar. Não sou a favor disso, não. Aí cria espertalhões, né? É, os vendilhões. É. Então aqui, encaminhando para a derradeira pergunta, que diz assim: para encerrar com reflexão, se o senhor pudesse deixar uma mensagem para a sociedade sobre magnetismo e espiritualidade, o senhor já deixou bastante, né? Bastante, não deixou várias. Qual seria o principal ensinamento? Em primeiro lugar, vontade de viver. É muito importante a nossa existência, essa oportunidade. Nunca deixar de querer viver, nem um segundo antes, nem um minuto antes. Viver o máximo possível. E eu sou um que quero gastar minha sandalinha e viver o máximo possível nessa terra, nesse plano. Mas viver com saúde, com claridade mental e paz espiritual. Para mim, o magnetismo é um instrumento, é um recurso para desse desenvolvimento. E pode ser para qualquer área que a pessoa deseje, qualquer profissão, desde uma nobre missão de ser mãe, até uma empresária, um empresário, em todas as atividades humanas. Mas o magnetismo, ele é um instrumento para o nosso desenvolvimento. Se nós temos vontade de viver, tudo melhora. Há um ditado hindu que diz assim: quando o Shela está pronto, o Guru aparece. Ou seja, quando o adepto, o aluno, está pronto, o professor aparece. A oportunidade aparece, né? A gente vê no ministério de Jesus que ele pegou pessoas que ele viu prontas espiritualmente, mas elas não se achavam prontas. Mas aí elas viram que passariam a ser instrumentos, como foram instrumentos. Então eu penso que nós nos preparar com vontade de viver, com vontade de servir e nos colocar para que Deus opere esse movimento, independente de religião, independente de time de futebol, de partido político.
essas coisas não são importantes. Mesmo porque João, o evangelista, no Apocalipse, ele deixa uma mensagem, que Jesus deixa uma mensagem através de João, que ouviu isso: meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. Mais do que teoria, mais do que religião, que Jesus não teve nenhuma religião, mas ele ensinou a amar ao próximo como a ti mesmo. Então, essa prática do Evangelho no coração é a melhor utilidade do magnetismo. Desejo aqui bons fluidos, que essa força cósmica universal se faça cada vez mais presente no coração de todos, e vamos continuar sonhando com um mundo melhor, de mais paz. Muito grato das palavras do senhor. Eu quero só poder assim, encerrar de uma maneira assim, um assunto muito forte, muito mexe com a gente, né? Como que uma pessoa ela pode começar a praticar o magnetismo na vida dela, desde o momento assim que ela acorda, que ela tem o dia? Sim. Tem uma recomendação de Santo Agostinho, que eu acho que é muito prático para o magnetismo, né? É fazer uma avaliação diária do nosso dia. Você falou no amanhecer, vamos falar do anoitecer, né? Então, Agostinho, considerado santo pela Igreja Católica, ele diz que nós, no final do dia, devemos fazer uma avaliação do dia que tivemos. Quais pontos positivos para repeti-los, mas se teve coisas que eu não fiz, que eu não consegui realizar, me comprometer no outro dia a fazê-lo. Então vamos começar o dia, preciso telefonar para alguém e pedir desculpa. Olha, eu fiz uma brincadeira ontem lá no escritório, não foi legal. Me desculpe, viu, mano? Não é nada não. É bom fazer isso. Ter como objetivo principal restaurar nossa família. A família que nós fomos criados ou a família que nós criamos. Então isso é fundamental. Desenvolver e valorizar nossa família, dessas duas, né? Da qual viemos e da qual criamos, é fundamental para o restauro da nossa energia vital. Porque uma das maneiras de restaurar a energia vital é ter um sono tranquilo, sabia? Para ter um sono de reparação energética, não só celular. Porque nós, bem-humorado ou não, o nosso organismo refaz as células, os hormônios. Isso faz parte da preservação da vida, que não controlamos, é o corpo que controla. Mas quando nós passamos a ter essa estrutura de pensamento reflexiva, nós temos um sono melhor. E nesse sono, pode ter certeza, no outro dia voltamos com ânimo, com disposição para viver. Mas não para viver por viver. Viver melhor, com mais consciência, para valer a pena essa vida. Samuel Hahnemann, o pai da homeopatia, no final da vida dele, ele disse assim: olha, já bem idoso, não vivi em vão. Foi um homem útil, um homem que serviu à humanidade. Muito bonito. Então, é isso. Muito legal aqui nosso bate-papo. Agradecer ao senhor por topar, né? Esse bate-papo, essa entrevista, deixar registrado aqui para nós, para os amigos e para as pessoas. Gratíssimo a você, Alisson, ao Felipe, né? Essa turma dinâmica aí. Viva a vida! Viva a vida e que venha próximas oportunidades para a gente poder fazer mais registro, conversar, né? E poder levar para as pessoas também através da comunicação que existe. Tá bom. Grato, amigo. Um abraço.